Casar para quê? Muita gente tem se feito essa pergunta hoje, não só no segredo do seu coração, da sua cama, como talvez muitas pessoas tenham se feito nos últimos muitos séculos. Cada vez mais a gente interroga um paradigma que ele era naturalizado dentro da nossa cabeça, que é a vida? Pergunta difícil, né? Aí a gente dá uma resposta dupla. A vida é casar e trabalhar. Ou, melhorando aqui, né? A gente diz, o que é a vida? É algo que a gente tem que reproduzir, a lei da vida é a sua reprodução, e a gente vai ter, como diria o Freud até, né, as duas grandes camadas pulsionais, as duas vias pulsionais principais, autoconservação e reprodução, pulsão sexual. Então, o que é a vida? É a gente se autoconservar, e para isso a gente precisa trabalhar, e pulsão sexual de reprodução, para isso a gente precisa casar, ter uma família. Então, a ideia, né, quando o próprio Freud vai desenhar as duas grandes pulsões e vai dizer que a gente tem um conflito, é o primeiro conflito pulsional que o Freud vai teorizar, entre pulsões de autoconservação e pulsões sexuais. Muitas vezes a gente quereria ir mais para cá, né? Quereria a segurança daqui, da casa, da comida, da roupa lavada, do lar. E o que eu faço com a pulsão sexual que eu quereria sair por aí, conhecendo pessoas, coisas, experiências e sendo um viajante, um cigano, uma nômade. Então a gente está o tempo todo entre esses conflitos. E sim, são conflitos importantes, a gente até tem, né, meme para isso. Casar ou comprar uma bicicleta, né? Saiu para comprar um cigarro. A gente tem várias frases e sínteses poéticas, meméticas, que vão dizer do nosso conflito estrutural entre um desejo de paz, de estabilidade, de segurança, de colocar energia nesse projeto e colocar energia, libido, em um projeto familiar, do casamento, né? O que é que nos seduz? Parênteses teórico, você sabe que mais tarde, no que a gente chama de segunda tópica, uns 20 anos depois, da sua teorização, o Freud compreendeu, ele disse, olha, tendo conflito, sendo estrutural conflito na psique humana, de qualquer forma, esse campo, ele é o mesmo campo de Eros, ele é vida, ambas, pulsão sexual, pulsão de autoconservação, são pulsões de vida. E elas se contrapõem a um outro grupo pulsional, que é Thanatos, pulsões de morte, que não vão fazer a busca, a conexão com o outro, com os objetos, com as coisas, com o fora. Elas vão ficar aqui, girando, patinando, repetição, compulsão à repetição, pulsões de morte, certo? Fecha parênteses, segue aqui. Casar para quê? Sobretudo, outra camada do contemporâneo, que, sobretudo, num momento histórico, num tempo em que a gente tem duas coisas. O paradigma individualista performático. A gente diz, você tem que performar e ser um super indivíduo, um super herói, um super eu. Você tem que ser uma pessoa incrível, maravilhosa, que se dá muito bem, né? A lógica egóica que está na nossa cultura. Que, segunda linha, o que é ser um super eu?
um eu inflado e performático. É aquele que é realizado, aquele que tem seu caminho, aquele que tem seu trabalho, com muito dinheiro, com muita vitória, com muito reconhecimento e ou com muito propósito, com muito impacto social, com muita reflexão sobre o outro. Vocês estão percebendo que eu estou já trazendo aqui uma mudança muito contemporânea, que é de 2 paradigmas possíveis para se pensar o mundo do trabalho. A gente vai ter oportunidade aqui de discutir melhor sobre isso. Mas qualquer que seja a ideia, o campo do trabalho, ele é um campo fundamental para o exercício desse eu super-herói, porque é onde você se realiza, se revela, se vende, faz o seu perfil, seja de Instagram, seja de LinkedIn. É onde você diz a que veio, é egóico, é mais ligado a uma lógica individualista. E aí o casamento, o amor, a família, os filhos, dentro da valorização do eu, vencedor, né? Não por acaso, winner, ele passa a ser todo esse território coletivo, familiar, ele passa a ser visto como o inimigo de tudo isso. E de alguma maneira ele é, estruturalmente. Porque se você tem um filho, tem o marido, tem a casa, tem o lar, isso demanda que você ocupe esse espaço, que você se entretenha com isso, que você coloque sua libido, que na prática é seu coração, sua alma, barriga no fogão, seu interesse, sua cabeça, seu dinheiro, tudo, que você dê conta disso, que você opere aqui. E você sabe que a libido é limitada. Então chega uma hora que a gente tem que escolher, que a gente vai ter que tirar dinheiro daqui para pôr para cá, que a gente não vai poder fazer a viagem maravilhosa dos sonhos, 8 meses de mochilão na Ásia, porque não dá e porque você tem 2 filhos para criar. E fora o cachorro e o papagaio que você arrumou no meio do caminho. E fora os almoços e jantares com o núcleo familiar e o núcleo dos amigos próximos. Então, o que a gente está vendo? 2 paradigmas, duas visões de mundo, 2 desenhos de vida. Uma linha, né? Eu vou caricaturar um pouco o desenho, mas só para deixar claro, fazendo uma síntese formal. Você vai ter a linha que é do unidimensional, do indivíduo, né? Que vai fazer o seu fluxo, é uma seta e que imaginariamente ela é livre, ascendente e vai. Fui que nem um foguete, estou indo para essa minha realidade. E outra que é um círculo do coletivo, do aconchego, e que ela é uma mesa circular, ela é ancorada, ela está aqui, ela precisa de estabilidade, ela precisa de horário, de rotina, que horas chega fulano, beltrano. Então aí a gente se pergunta, casar para quê? Para ficar preso nessa rotina? Para ficar escravizado, para ficar louco, mais pobre? Aí a gente faz cálculo. Quanto custa um filho? Nossa, um filho é um apartamento. Gente, se fosse um apartamento, depende, né? Depende de qual tipo de educação, de classe, enfim, nível social que a gente possa ter, né? Custa um dinheiro? Sim. Então, cada vez mais, a gente está vendo casamento, filhos, família, como um custo energético, libidinal, social, de tal maneira que vai ficando muito pesado isso, muito aterrado. Será que a gente teria que fazer esse tipo de pergunta
dentro desse puro cálculo quantitativo estratégico? Será que não poderíamos ter uma pergunta sobre o desejo? O que eu gosto, o que eu quero e o que é interessante para nós como coletividade? Então, a gente tem um movimento importante que sim, né? Casar para quê? Ter filhos para quê? Poder se perguntar, eu quero ser mãe, eu quero ser pai, e realmente embarcar nessa viagem que é uma viagem profunda e pesada, no melhor sentido, ela é densa, ela tem um peso. Mas embarcar nessa viagem com consciência, com desejo decidido, podendo ir, podendo ser, podendo fazer, né? Eu falava assim, eu acho um privilégio antes de ter filho, né? Eu sempre, nunca tive dúvida, sempre quis ser mãe, sempre aquela frase, né? Sabia que ia ser mãe, se é que a gente tem algum saber, né? Mas algum a gente tem, né? E encaminha nossas escolhas e nossa vida para isso. Mas eu falava e acho até hoje, por isso que eu estou trazendo aqui para compartilhar, que é um privilégio a gente poder acompanhar o florescimento de uma vida, de uma história, né? De uma pequena célula, de uma pequena semente, literalmente uma semente, que é um óvulo, né? É uma semente que junta duas meias sementes e você vai vendo um organismo inteiro, uma árvore complexa, que é a árvore de uma vida, de um ser. Eu acho sensacional, acho incrível, acho um privilégio acompanhar isso, fazer parte disso, sofrer, né? Porque tem os sofrimentos, tem mil questões, dúvidas, assim, não é para principiantes. Então, a gente pode se perguntar sobre o nosso desejo, sobre essas várias partes da vida e do viver, e não achar que são excludentes, que são interessantes. Eu sempre digo também, e me perdoa, né, desses parênteses pessoais aqui, mas acho que esse tema de hoje, ele convida isso e merece. Mas o meu testemunho, minha experiência é que profissionalmente eu acho que eu fiquei mais interessante, foi melhor, teve um crescimento depois de ser mãe. Talvez pelo próprio campo de atuação, você tem outra escuta, outra densidade psíquica ao ser atravessada por essa experiência. Do casamento, da maternidade, o casamento em si são experiências complexas dessa conexão íntima com um outro, né? E no meu caso com outro tão diferente, que está até no nome, né? Hétero, é uma diferença, é quase outro planeta. Então, a pergunta talvez seja o que a gente quer, o que você quer, onde está teu desejo? Porque aí você mira e vai de uma forma decidida, podendo se perguntar, né? E criar redes de proteção para criar as condições mais interessantes para poder casar, para poder se relacionar, para poder trabalhar, para poder reproduzir, para ser pai, mãe, pensante, trabalhante, amigo, viajante, para não ser excludente, né? Esses dois grandes modelos caricaturais, para isso poder ser mais híbrido, né? Mais complexo, mais fluido possível. Isso aí.